Nesse momento, nós estamos agradecendo essa oportunidade desse encontro, onde cada um de nós vai aprendendo, vai reforçando o que já tem aprendido, né? Vai dando um reforço, vai se ilustrando ainda mais, tendo muito mais compreensão, muita gratidão ao alto e nos conectando nesse momento com esse grupo de estudos, com a egrégora desse grupo, com a egrégora da Casa Lucas de Assis, Tia Zisa, Lucas de Assis, os irmãos franciscanos, as irmãs Clarissas, a equipe médica. E nesse momento, nós vamos nos colocando como canais para receber e transmitir, né, toda essa maravilha que nos acompanha, desse estudo, dessa iluminação que a gente tem a cada instante. E é isso. Muita gratidão. E dessa maneira, a gente inicia com o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Bom estudo para todos nós. Vamos lá, então, pessoal. Seguindo nos estudos do livro Os Mensageiros, capítulo 46, Aprendendo Sempre. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de uma hora para o início da preleção evangélica sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200, porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que no ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes, e secundando-lhes o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Aproximamo-nos do grande número de papéis nominados. Enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher
à liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual, e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais, e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras, e considerou. Possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta. Todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer, muitas vezes, ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvítrios profundos com as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo, mas nós não poderemos copiar-lhe os impulsos. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Neste caso, perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns, raros, esclareceu nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio. Mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos
estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato, agora, deve ser, acima de todos, aquele que se refere à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. O que acontece então? Perguntou Vicente curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de apresentarmos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu o Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível estimarei receber-lhes o auxílio, após a reunião, para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador, solícito. Aguardaremos suas indicações. Final do capítulo 46. A gente vê quantos ensinamentos, né, que a gente coloca na prática dos trabalhos nossos, da própria casa lá. A gente vê a proporção que ele fala no texto aí: 35 encarnados e mais de 200 desencarnados. Vejam só, então, quando a gente acha assim, só foram 50, só foram 20, quantos desencarnados que vão? É lógico que o número de desencarnados que buscam atendimento e que vão ter atendimento espiritual vai ter uma seleção, vai depender da referência da casa. Se é casa aberta, pode ter 500 desencarnados para fazer bagunça ou atrapalhar, vai ter, inclusive, consumo de energias e assim por diante. Então, o mais importante é a gente ter uma corrente fechada, uma casa com elevação do pensamento, para dar a condição que o mundo espiritual leve para lá, deixe entrar e vai fazer essa triagem. Não somos nós encarnados que fazemos. O mundo espiritual tem uma portaria que faz a seleção e encaminha conforme. Pode ter curioso, pode ter aquele que é necessitado de uma palavra de conforto, tem aquele que a partir dali vai ser encaminhado a um posto de socorro, a um hospital, que vai ali fazer vai ter um encontro com um parente ou conhecido, afeto seu que esteja ali assistindo a palestra, os trabalhos. E é muito importante a gente perceber essa conexão, né? E a casa tem que ser, como sempre a gente já falou nos anteriores aí, referência. A gente tem que cuidar, assim, tem que ser referência espiritual, né? Referência espiritual, no caso, nós estamos estudando aqui doutrina espírita. Doutrina espírita é o Pentateuco do Kardec, com a ramificação dessas obras, pelas obras do André Luiz, do Emmanuel e muitos outros. É lógico que hoje nós temos muitas centenas e centenas de livros da doutrina, mas ramificação dessa organização do plano espiritual superior, veio muito mais além do que nós imaginamos. Primeira vez que eu li o Nosso Lar, eu imaginava o Nosso Lar, André Luiz, aquele que veio lá, da coisa, era uma referência no Nosso Lar, médium de Emmanuel, que era médium de Jesus, né? O Emmanuel, médium de Jesus Cristo. É lógico que com toda a sua equipe espiritual, e é lógico que Jesus, com toda a sua equipe crística, que já havia elaborado todas essas obras e tinha um programa para ser transmitido de acordo com a capacidade de compreensão da nossa civilização, principalmente
na pátria do Evangelho, né? Que foi, então, a partir da vinda de Kardec, na figura de Chico Xavier, trazendo para nós, aqui no Brasil, que era, segundo a espiritualidade superior, o campo mais fértil para receber esses ensinamentos. E cabe a cada um de nós, não por ser espírita, mas por ser um grupo que pretende trabalhar para Jesus, de ser a multiplicação desses ensinamentos, através da palavra de conforto, do desejo de reconfortar aquele que busca ajuda num centro espírita, que podia ser uma igreja, podia ser uma sinagoga, seja o que for, e pode ser simplesmente cada um de nós no contato com uma pessoa que necessita de ajuda ou que principalmente peça ajuda. A gente tem que saber aquilo do próximo, é aquele que pede ajuda, principalmente, aquele que pede, clama por uma ajuda, merece toda a nossa atenção. Não só num centro espírita, que é obrigação nossa, mas em toda a nossa vida, durante o nosso dia a dia. E, às vezes, o clamor não é o clamor simplesmente de quem está ali com a necessidade material, ou está fazendo muitas vezes aquela peregrinação que faz, vai na sinaleira pedir um troquinho, agir intuitivamente no sentido de desejar que essa pessoa possa sair daquela situação. Isso que é fundamental. Quantos outros ensinamentos, né? A lista de nomes, a gente já ouviu falar, e principalmente nas casas grandes, que tem aquela caixa que colocam ali os nomes, pedir para esse ou pedir para aquele. Eu também tinha essa dúvida, muitos anos atrás, de achar, será que os espíritos, como é que fica aquilo ali? Depois eles vão tirar da caixinha o duplo das caixas? Então, não, aí existe uma organização, conforme aí no caso essa aí também é assim, né? Espíritos especializados que, quando alguém for registrar, vai escrevendo, ele já está anotando, espíritos que já estão anotando. Aqueles que o mundo espiritual já mais aí tem especializações que fogem ao nosso conhecimento, mas eles registram de onde vem a rogativa, e é possível também que mentalmente o médium ou aquele que vai lá ser atendido no centro, eu estava assistindo a palestra, vai pedir rogativa mental para esse ou para aquele. Agora, é lógico que muitas vezes a gente quer o bem de alguém, mas esse bem tem que ter um mínimo de conexão. A outra pessoa tem que se tocar a dizer o seguinte: ela está indo, estou levando o nome desse para ver se está certo. Tá, até é válido, mas vai ter muito mais importância quando o próprio enfermo, a própria pessoa, tem a vontade de se curar, de se aliviar espiritualmente, que esse é o grande objetivo. Então, tem pedidos, por exemplo, que são pedidos materiais, pedidos humanos, coisas assim do dia a dia que não tem os espíritos, muitas vezes ficam assim, olhando como quem diz assim: olha, que eu tenho compaixão do pedido, que é tão pequeno. Aí eles têm uma noção de querer transmitir que essa pessoa se dê conta do quanto que ela está sendo pequena naquele momento diante dessa obra que é de conexão com o alto, de buscar, através de Jesus, o alívio das pessoas que procuram, né, centros de alívio do espírito individual e da coletividade. Então, eles estão pedindo pela família, por uma relação muito difícil, por enfermos em coletividades e assim por diante. Isso é fundamental também os grupos fazerem como a gente faz. Pelo menos faziam lá, fazem, no final dos trabalhos, mandar o fluido vital para todos aqueles que pediram, procurar aquelas triagens que se faz. Aí daqui a pouquinho tem a vala comum e tem os VIP, né? Aí é o papelzinho para esse, para aquele, porque o outro. Isso a espiritualidade também cruza os braços assim: vamos atender, mas será que é isso que o mundo maior espera de cada um de nós? Será que é isso? É o atendimento VIP? Lógico, às vezes, vamos pedir só uma oração, o fulano vai estar numa cirurgia, o fulano está isso, aquilo, mas cabe a quem vai pedir aproveitar aquele impulso fluídico e pode direcionar.
Não precisa ficar pedindo, né? Não tem muito efeito diferente do que uma oração, do que um pedido consolidado na própria corrente dos trabalhos e da casa como um todo, porque esses espíritos que estão lá, se for referência do alto, vão se prontificar e se responsabilizar por essa assistência. Outro ensinamento desse capítulo, né? Aquela mediunidade, o mau uso da mediunidade para essas cartomantes, jogadores de búzio, videntes, é um dar de graça o que de graça recebeu, invertido. Eu não conheço um relato espiritual desses videntes, cartomantes, seja o que for, que tenha desencarnado e que não esteja numa área difícil dessas sombras lá embaixo. Não vejo nenhum. E o que tem de relatos de várias obras, ou até de comunicações, né, de ranger de dentes dessas pessoas que se utilizaram da mediunidade até alcançar objetivos. Até muitas vezes têm informações e acertam. Até muitas vezes quem está na sua frente, às vezes há um objetivo maior, a espiritualidade não está ali para cercear essa faculdade de informações do plano espiritual, nós podemos captar. Agora, o uso que nós vamos fazer dessa informação para buscar o mercantilismo, o dinheiro fácil, e usar a expectativa de quem esteja assistindo, é lógico, pela nossa invigilância, quem de nós um dia não esteve na frente de algum, sei lá, cartomante, jogador de búzio e tal. Eu sempre fui, e fui até, muitas vezes, até bem no início da casa, por recomendação desse, daquele. Eu tinha, assim, uma coisa junto do estudo e junto da coisa. Hoje, por convicção, por mais, aí agradeço ter chegado a essas conclusões já há um bom tempo, que não é por ali que nós vamos chegar a encurtar determinadas situações para saber tal coisa, porque a informação espiritual, ela corre e ela é captada da forma que nós podemos captar, ou pelo sono, por informações durante a noite, por informações que são de livre acesso a espíritos nessa faixa nossa aqui na crosta terrestre. Captam essa informação, passam de uma forma, e aí vem um espetáculo de querer as lisonjas ou o elogio fácil, a vaidade, e aí o resultado, por isso eu cobro, e aí quem paga, vale a pena pagar o fulano, olha, que consulta boa, me disse isso, isso, isso. Junta o que ele disse, várias coisas que são informações comuns do mundo espiritual, com outras que são, muitas vezes, até levadas ao ridículo, porque há espíritos que falam para o cartomante, para o jogador de búzio. O búzio, por exemplo, é praticamente de ouvir, está ali lendo, mas é ouvindo. E isso também todos nós temos, qualquer um tem. Basta estar sintonizado com seus amigos espirituais. Se a gente não aprende assim, a assimilar essa comunicação espiritual dos nossos amigos espirituais, nós estamos também sob a influência de espíritos que possam nos levar a informações desequilibradas. Isso no nosso cotidiano. Por isso que o vigiar, orar e vigiar, o que é isso? Vigiar o pensamento. Um pensamento de elevação não vai o espírito de baixo botar no meu ouvido, porque não vai entrar. Que ideia boba é essa? O que é isso? E aí uma resposta, ele já sabe, não dá para contar isso aí, não dá. Agora, tem aquele que está o canal aberto, eles vêm. Muito mais para esses que têm uma mediunidade aflorada e, por essa mediunidade, vão canalizar informações para levar ao espetáculo. E o espetáculo gera mercantilismo, ou até, do outro lado, a admiração daqueles. Olha, esse, aquele. Conheci vários. Agora, eu digo assim, se vale para nós, como um alento, dizer assim, se vale a pena ir para esse caminho, não vi um cartomante, não tem um desses no mundo espiritual elevado. O ranger é absoluto nessas áreas de sombra densas do umbral para baixo. Tá? E é dessa forma que a manifestação. Agora, claro, vai dizer assim, nós estamos aqui estudando, estou dando baseado em
livros, leituras, relatos de espíritos contando o quanto que fizeram mau uso da sua mediunidade. Bom, aí no texto, então, eles tinham falado da coisa essa da questão das cartomantes, de tudo que ocorre ali com essas relações que se faz o pedido, e aí a cura que a gente pede, que eles perguntam para o Aniceto, a cura que ocorre, que a grande parte das pessoas que buscam o centro espírita, que é a cura da doença, não quer tratar a causa. Se a lei de causa e efeito que nos gera um reflexo no nosso corpo físico, porque a nossa mente é que está enferma e nós pensamos em buscar a cura do corpo físico. E a cura proposta para o mundo espiritual, e aí é por isso também que alguns procuram um centro, muda a sua atitude mental, vai lá, faz até no grupo de saúde um trabalho maravilhoso, recebendo aqueles fluidos, sai dali aliviado e tal, e passa o tempo, semanas, alguns meses, e desencarna. Às vezes, quem está assistindo isso de fora, que adiantou ir lá tantas consultas, né? Não sabe o bem que foi feito para que aquele espírito se sentisse muito mais atraído para a conexão com o alto e se aliviasse que, quando desencarnou muito melhor do que se tivesse desencarnado alguns meses atrás, sem ter tratado ao mínimo as questões do próprio espírito. Isso é fundamental. E é essa palavra de alento que nós temos que dar para a pessoa, e aí, muitas vezes, até mesmo nos seus momentos finais, de conseguir falar com ela e fazer essa conexão. Olha, tu está sendo tratado aqui pelo hospital, tu está aqui. Fazer essa relação do mundo dos encarnados com o mundo espiritual, porque essa continuidade vai se dar lá quando desencarnar, entendeu? E ela vai levar essa mensagem e, como desencarnar não dói, essa passagem é como se estivesse dormindo e acordando no outro. Alguém pediu para perguntar aí? Oi, Francisco, tudo Pode bem? perguntar. Oi. Francisco, uma curiosidade. Toda vez que eu fui na Casa Lucas, desde o primeiro dia, já faz uns 2 anos que eu acompanho lá a casa, a primeira vez foi uma grande curiosidade. Eu pedi para alguém falar comigo, eu não sabia nem como funcionava a casa. E aí uma pessoa foi lá para dentro, disse que ia chamar uma outra pessoa lá, que eu não lembro quem era, e aí a moça esqueceu. E aí eu esperei. Aconteceram todos os atendimentos da casa. E aí estava saindo nessa hora, eu acho que a Bia e a Cris, que saiu recentemente agora da casa, né? E a Cris me perguntou, o que tu tá fazendo aí? Tu já foi atendida? Eu disse, não, tô esperando uma moça que foi lá dentro, que ia trazer uma outra pessoa para conversar comigo. E ali elas me levaram para dentro, viram que eu estava precisando de auxílio, eu chorei bastante, elas me passaram para o último atendimento. E aí, tipo assim, a espiritualidade não deixou eu sair dali, sabe? Sem ser atendida, né? Todo mundo foi atendido, eu fiquei ali esperando aquela moça voltar, ela esqueceu, depois pediu desculpa para mim. E aí eu sempre tive esse atendimento, assim, uma pessoa, ela vai me enxergar lá dentro, vai conversar comigo em todas as vezes que eu vou. Uma pessoa, ela vai chegar em mim e ela vai tocar no meu coração e eu acabo que chorando naquele momento, sabe? Então eu acho que a espiritualidade ela é muito mais do que a gente imagina. E ela sabe exatamente se você precisa, se você não precisa e do que você precisa. Que palavras você precisa, assim, né? Então, pode ter sido também uma questão humana do esquecimento, em virtude de alguma coisa, se distraiu essa média que era para ter,
E a espiritualidade também, vendo, te confortou a permanecer ali, porque eu já vi até outros que têm o problema de ser atendido e ficar extremamente irritado, e alguns até foram embora, tá? Embora assim, mesmo marcado, porque demorou muito e tal. Isso são impulsos que, às vezes, espíritos que lá da rua, da conexão, ficam, sai daí, olha aí, está esperando, não vai dar em nada isso, aí começam a agir. Eles emitem pensamento para sentir dor de cabeça, fome, desconforto, para ir embora. Mas, felizmente, aí tu pode dizer, tu sentisse o toque da espiritualidade superior, que possa ter compensado até alguma situação gratuita que a médium esqueceu mesmo, ou diz assim, vai esquecer porque isso. Ou ela pode ter sido impulsionada a esquecer, pode também. Tá lá, os espíritos da rua, lá, a gente fala aí que tem dentro 200, ali 35 a 200, mas lá na rua, 100, cento e poucos, com comando espiritual lá de baixo. A gente até nem descreve muito o que ocorre lá na frente para não assustar, mas lá na frente é um ataque persistente, que já estão ali de expectativa, e a espiritualidade superior não age com violência, ela não vai jogar ali raios de luz para espantar nada, vai dar simplesmente, olha, entra aqui, meu irmão, não, aguarde, apazigua, manda energia de conforto, enfraquece, muitas vezes, aquele coração endurecido de possíveis algozes que estejam lá procurando interferir, e no final dos trabalhos é impressionante, o final da noite é um deserto na frente da casa. Né? Aqueles que já se foram, se enfraqueceram e seguiram um caminho para outras coisas, vão para os bares beber, os outros vão para ir para as casas de festa, e assim sucessivamente. Não seria plausível dizer assim, então continuou lá aquela galera lá na rua, e aí não se enfraquece, não se envolve muito com aquela luz e ficam impressionados com a saída de alguns encarnados que saem dali espiritualmente rejuvenescidos, sob o ponto de vista do psiquismo, saem dali realmente com aquela sensação de alívio, de leveza, de bem-estar, e também os médios, né, que devem sair sempre melhores do que entraram. Tem que sair bem. Médio, essa história, não, agora tu vai lá, não, tem que sair bem da casa. Tem que estar com a sensação do dever cumprido. Da mesma forma que nós estamos aqui. Aqui nós estamos, esse dia eu estava até comentando aí com o Kiko, com a Flávia, sobre a questão, esses grupos de estudo, no mundo espiritual, essa questão virtual, ela já se dá simultaneamente em várias faixas vibratórias em auditórios lá, e nós temos aqui uma assistência de vários espíritos que estão, ou alguns intuindo, outros ouvindo, outros até tendo acesso, seja lá como for, na residência de cada um, a procurar ver o que está sendo desenvolvido aqui. A gente estava falando no início das cartas de Paulo, aquela menção que fez o Kiko. Então, as cartas de Paulo são estudadas lá e continuaram sendo estudadas por um que reencarnou com aquele propósito, desencarnou e estavam lá estudando ainda. Imagine só se as obras que a gente está estudando aqui, o Mensageiros, como se estudou outras. Há uma curiosidade, uma necessidade de espíritos também pensarem nessas coisas que estão sendo discutidas aqui. Claro que boa parte, ou parte do que é dito, eles assim, se eu soubesse todas essas coisas que eles estão dizendo aí agora, ainda encarnados. E nós, do outro lado, é que só vamos nos dar conta dessas coisas. Provavelmente seja isso, né? Porque a gente sabe que espíritos que se manifestam lá do outro lado, se eles pudessem dizer alguma coisa, a maioria diria assim, se eu soubesse que a vida era assim, eu teria feito diferente, pelo menos em parte do que estava ao meu alcance, e não fiz. Chego no mundo espiritual me dando conta de coisas que eu até tive a condição de perceber, que dizem os espíritos, me lembro que foi o Emmanuel ou o Bezerra de Menezes, um dos dois, que assim, todo aquele que teve acesso às informações, aos ensinamentos do Evangelho de Jesus, sabe o que fazer.
todo aquele que teve acesso às informações do Evangelho. Sabe o que fazer, está guardado no coração. Não pratica, não faz uso, não coloca em meditação isso, muitas vezes está com o coração, com as atitudes do mecanismo esse da nossa encarnação, em algum momento aquilo vai aflorar. E essa a grande aposta do mundo superior, em que em algum momento cada um de nós vai aflorar para o Evangelho de Jesus. Não estou falando aflorar para a religião, para os ensinamentos do amor consciencial, aquele de ter a consciência de fazer o bem com prazer. E esse é o amor consciencial superior, que transcende a todas as outras coisas. Né? E esse está presente em todas as religiões, e mesmo aqueles que não pregam a religião, os cientistas, os filósofos, agnósticos, que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada, os ateus, mas tem ateu que é muito mais cristão, sem saber e sem reconhecer, do que muitos espíritas, do que muitos católicos. Tem ateu que não acredita em Deus porque se revoltou durante o seu conhecimento com aqueles que usaram Deus de uma forma deturpada. Usaram Deus e Jesus para violentar, para explorar, e esses geram nessas pessoas que têm uma determinada capacidade intelectual e não despertaram para esse outro lado de conexão com o alto, a luz do Evangelho, eles têm a consciência de ser bons, mas não acreditam em Deus porque olham e têm a referência àqueles que utilizaram Deus para o mal. O que foi a escuridão da nossa igreja durante a Inquisição? 400 anos lutando, matando em nome de Jesus. 400 anos praticando atrocidades. Ainda a semana passada, retrasada, eu mencionei a questão lá na Rússia, a igreja ortodoxa lá, o patriarca da igreja ortodoxa pregando que os jovens deveriam ir defender a Rússia e, se for necessário morrer pela pátria contra o inimigo, que é a Ucrânia, eles estavam recebendo a redenção de Deus. Isso agora, 2023, isso há pouco, não é lá da Inquisição, para 300 anos atrás, não. Então, essas coisas a gente tem que refletir. Se a gente não reflete sobre isso, sobre essas situações, aí também, não sei, talvez o grau de importância do que a gente faz aqui reduz muito, reduz muito. A gente tem que pensar sobre essas coisas, raciocinar. Se tu tivesse essa tua percepção de ver assim, aí entendi por que eu acabei esperando, porque tivesse a conexão, não com o grupo ali dos médios, e nem com a corrente, nem com a casa. Conseguisse te conectar com os teus amigos espirituais que estavam intermediando com outros espíritos ligados a ti, não necessariamente já redimidos, espíritos que desencarnaram, que estavam com uma ligação afetiva contigo, e se aproximaram e conseguiram fazer um elo de ligação que provavelmente continuou durante o desdobramento do teu sono, sonhando, sem necessariamente ter sonhos vivos, aquela coisa bem com detalhes, mas a sensação. Agora, tu conseguisse uma referência. Sempre quando tu tiveres em dificuldades, faz essa referência com aquela espiritualidade. Invoca aquele momento que tu tivesse de encontro interior com esses bons espíritos. E não te esquece, às vezes, se houver a oportunidade, de agradecer. Não tenho nada a pedir hoje, mas tenho muito a agradecer tudo que até recebi, e que cada um de nós tem muito mais a agradecer e a saber e ter a convicção de que nós ganhamos muito mais do que nós fizemos por merecer durante esta encarnação, pelo menos. Eu acho que é isso aí. Eu só pensava que eu não ia sair dali, né? Eu não posso sair dali sem alguém falar comigo. Vou esperar, eu não posso sair daqui. Eu vim para cá para falar com alguém, eu preciso de respostas, né? E até hoje ainda vou na Casa Lucas atrás das minhas respostas. Muitas eu já tenho, já estão aqui dentro comigo, né? Mas eu sempre tenho isso assim, eu vou lá
com tal propósito, né? E eu não saio de lá sem aquilo. E sempre volto, assim, com o meu coração preenchido, com o meu coração em paz, porque cheguei lá com uma dúvida ou com uma aflição, alguma coisa assim, e volto com aquilo sanado, assim, para seguir mais uma semana, mais um mês. Isso aí faz, não esquece do momento da oração, quem sabe fazer um evangelho no lar, uma vez por semana, Eu faço, escolhe. toda Ah, que semana eu bom. faço, toda Isso, segunda, então, tá faço ótimo, meus então. estudos. Obrigada, Francisco. Segue assim, te fortalece cada vez mais, e vai chegar um momento que vai ser chamada a trabalhar de uma forma direta ali nos grupos. Já está em algum grupo? Não sou trabalhadora ainda. Estou me preparando primeiro a eu. Tá, Primeiro não, tudo bem. sou eu. Mas vai chegar o teu momento, pode ter certeza. Obrigado, Francisco, Tá, pela não, Tchau. Vou fechar agradece a aqui o Deus. Ô, Flávia, quem sabe deixa aquele outro para a semana que vem, e aí alguém mais quer dizer alguma coisa aí? Ô, Francisco, Bom, como a aula ela trabalha como uma extensão da casa espírita, né, ou uma outra ramificação, né? Porque na realidade é bem como tu falaste aí, né? A doutrinação, né, e o trabalho dos estudos, ele abrange a egrégora da casa, né, que enfim, que fez essa, provavelmente o plano veio desses espíritos, mas também ela pega os nossos amigos espirituais, ela pega os espíritos que convivem com a gente, aqueles que transitam com a gente durante o dia e durante a vida, né, a existência, e o ambiente, né, onde tu te encontra, né? Então, provavelmente, ele cria, assim, centenas de ramificações, né? A aula em si, né? Ela vai criando durante o período da aula, antes da aula, né, durante e depois, né, como isso é forte, né? não, e é extremamente assim interligado, né? Todas as coisas, quando tiver assim aquela resposta da 540, do átomo ao arcanjo, que já foi átomo, aquela coisa da evolução, tudo se encadeia, tem ali tudo se encadeia no universo, e tudo se encadeia no universo, todas as nossas relações, o que a gente faz, e tem coisas que nós não temos cérebro, compreensão para perceber, mas elas estão se encadeando. A gente vê tudo, olha, se a gente for analisar o comportamento das pessoas, dos animais, dos vegetais, da natureza como um todo, da mata. Quando a gente entra nessa sintonia, a gente vê o quanto que se encadeia. E aí a gente percebe aquilo que até virou um chavão do que o próprio Chico Xavier dizia, que tudo passa, e tudo passa. Então, a gente assim, o momento nebuloso também passa, assim como o momento do êxtase também passa. Mas que bom que um êxtase atrás de outro êxtase possa nos distanciar dessa turbulência de baixo, que aí é essa vibração dos espíritos angelicais, né, no mundo celestial. É o êxtase do servir. Preocupação, o que é mais ou menos o caído êxtase deles? Preocupação com o planeta Terra, por exemplo, que está passando hoje. Essa situação extremamente delicada de um ataque ordenado das trevas, intuindo coletivamente para tentar dar o toque final daquilo que se achava que ia ser a regeneração, e eles estão lutando de uma forma feroz para não deixar concretizar a nossa regeneração que nos espera aí pela década de 40, 50, 2040, 2050, que é o que estava programado. Só que tem uma coisa que bateu o desespero nas trevas, que a impossibilidade de reencarnarem sucessivamente ainda mais adiante. Ou eles fazem agora e aproveitem seus agentes que estão encarnados, ou eles não terão a força nem para se expressar na nossa
sistema planetário espiritual, né, das crostas nossas espirituais inferiores e até aqui do nosso meio, é daqui para baixo essa turma. Então, os agentes estão encarnados, são lideranças políticas, lideranças de governos, a mente doentia coletiva que ainda recebe esses impulsos da espiritualidade inferior, inteligências, e estão se enfraquecendo, e está chegando para eles, eles percebem isso, o momento final, que vai coincidir, eu tenho certeza que a luz vai vencer, mas a apreensão do mundo superior não é pouca nesse momento. Por quê? Porque o que vale é a lei de causa e efeito através do exercício do livre-arbítrio. Se essas emanações lá de baixo elas se irradiarem de tal forma em conseguir, em parte, realizar o seu intento, que é a autodestruição, que é, muitas vezes, até proclamar ao mesmo tempo que, nesse momento, as trevas estão patrocinando que não haja apenas uma guerra, um conflito, como nós temos algumas dezenas, até lá na África, são vários os países que estão, e no Oriente também, em guerra, pelo menos sob o ponto de vista da animosidade instalada. E eles querem mais do que isso. Estão impulsionando que haja lá na China com Taiwan, estão impulsionando lá na Coreia do Norte contra o Japão, estão impulsionando ali na Síria, aquela que reaja ali, que novamente aqueles que sucumbiram, o Estado Islâmico, que possam realizar algum intento através do Irã, bombardeando países para ofender os Estados Unidos, e assim sucessivamente. E as mentes doentias, elas estão, em boa parte, no comando desses países, da civilização como um todo. O mundo da luz trabalha, mas ele precisa, psiquicamente, do pensamento coletivo majoritário. Existe a maioria, a grande maioria do planeta, vibra pela paz, mas essas mentes doentias, muitas vezes, elas neutralizam. E aí existe aí o silêncio dos bons, né? Aquela coisa que a gente pode dar algo a mais para que a nossa mente possa se sintonizar com o alto. Tenho quase que a convicção de que a luz vai vencer, mas é um processo difícil. A gente pensava que já tinha passado por essa fase e veio agora um contra-ataque das trevas. E aí as informações que se tem do mundo espiritual superior está em prontidão, né? E como a gente estudou o nosso lar, os mensageiros que estão na fase da Segunda Guerra, parece que agora está assim, é uma volta num passado que a gente pensava que já tinha ido. E aí se vê muito espírita dizendo, não, agora a regeneração, assim, como se eles estivessem inseridos nessa. A gente tem que saber de que lado nós estamos. De que lado nós estamos. Né? Então, a gente tem que ter essa percepção, se conseguimos vibrar para que tudo se apazigue, ou ainda nós temos uma sombra, que todos nós temos uma sombra de passado, uma sombra que inconscientemente se delicia com a tragédia coletiva. Isso é triste, mas é uma verdade. Por isso que tem audiência que se fala da crônica policial e desses momentos sangrentos da sociedade, é o que dá mais audiência. Tanto é que tiver a programação das TVs abertas e assim por diante. Fala, Francisco, esses dias eu ouvi enfim, falando assim, né? Mas pelo menos eu não faço mal. Mas eu acho que é bem como tu falaste. Hoje em dia, simplesmente não fazer o mal é a maior armadilha que nós, por exemplo, assim, ou um espírito, ou um que acredita no cristianismo, enfim, só isso não basta mais, entendeu? A espiritualidade superior, ela espera uma ação positiva. Não só fazer o mal não basta. Isso aí era lá na década de 50, de 40, de 30. Agora, nós temos uma obrigação, quem tem um pouco de informação, mesmo que seja extremamente rasa, de tentar fazer o bem ao máximo, para que tenha esse equilíbrio, né?
porque senão Isso. não se sustenta, né? Tu não tem um pulso de energia positivo, né? Muitas vezes, né? É. E isso são exatamente quando a gente estava falando bem no início, acho que nem estava aí na parte da aula, que a gente estava falando da questão da oração, por que que um espírito de luz está presente em todos os lugares, principalmente quando ele é invocado, um espírito celestial, Jesus e outros espíritos crísticos. Quando a gente pede, e aí essa luz vem para nós, essa sintonia, a gente acha assim, para pedir, vem a luz para mim. E nós fazemos isso para emitir também para o universo? A gente pode achar, é tão pouco só eu pedindo. E já imaginaram se Jesus disse que é tão pouco, um só, então não vou atender um? A gente fica desamparado. Se a gente for pensar dessa forma, inverter, o que Deus vai perder tempo comigo? O que o mundo superior vai perder? Que a luz vai perder tempo comigo? Ou a luz poderia dizer para nós: para, é um pedidinho dele aí, e está no Evangelho. Quando um, ou dois, ou mais, que aí qualquer um estiver em meu nome, estarei no meio de vós. Ou seja, sempre quando a gente invocar o nosso pensamento em rogativa ou em gratidão ao alto, essa sintonia se faz instantaneamente. E se essa rogativa ela envolver questões até que tenham questão de comportamento, coisas materiais e tal, mensageiros vão registrar e vão ver como pode me atender da melhor forma. É lógico que eles não vão nos dar a questão material, mas vão fazer vão torcer e mandar emanações para que a gente se dê conta que a vida é mais do que isso. E aí a gente mais adiante vai ter até vergonha. Eu rezava para pedir tal coisa. Eu me lembro quando eu era criança, eu disse algumas vezes, acho que não sei se foi aqui, eu tinha 10 anos, 9 anos, e eu sou colorado, né? Torço para o Inter. Aí, estava um Grenal, e eu com 9, 10 anos, sei lá, rezando para o Inter ganhar. E aí eu me lembro que aquele jogo foi 2-1 para o Inter. E aí foi gol, tá? O jogador até hoje me lembra, tá? E aí Deus me atendeu. Aí me deu, graças a Deus, eu agradeço isso, fui me dar conta, logo algum tempo depois ali, agora eu vou rezar no próximo, e se ele não me atender? Aí eu fui me dar conta de que, então, todo gremista, que no caso estava torcendo contra o Grêmio, o gremista que rezar e pedir, Deus então não me deu. Hoje eu noto, provavelmente algum amigo espiritual me levou a essa reflexão. Foi um tempo depois, alguns dias, algumas semanas depois, que eu me dei conta que eu nunca mais orei por questões assim humanas, me dá isso, me dá aquilo. Quero que eu esteja bem para enfrentar as dificuldades para isso e vou lutar dentro do comportamento humano. E é isso que nós temos que fazer no centro espírita. Quero que essa corrente esteja em sintonia com o alto para poder alcançar os objetivos da espiritualidade superior. E não é com coisa aqui e ali, vou ver o que o mentor, a mentora, sei lá, quem for, que vai me dizer qual o comportamento que eu vou ter que ter. Então, são coisas assim simples. Eu estou dando só esse meu exemplo, que são vários outros, aí me mudou também para outras coisas. Aquela questão profissional, às vezes quer crescer aqui, ali, eu vou rezar. Não, eu quero rezar que o que aconteça, o que for melhor para mim e que eu não interfira nos objetivos dos outros, que não seja uma coisa injusta. Se for do meu mérito, sou muito grato. E se não for, vou entender o momento e agradecer também o envolvimento dos nossos amigos espirituais. Essa relação nossa com o plano espiritual, quando a gente se habitua a isso, olha, acaba ocorrendo assim uma série de fatos, como eu disse semana passada. Eu gostaria muito, quando desencarnar, de saber quais aqueles que tanto me ajudaram em momentos difíceis. É lógico, em alguns momentos até outros espíritos tentando isso, aquilo, mas o resultado sempre foi positivo, assim, de agradecimento. Eu tenho só que agradecer muito mais por muito que me deram do que eu não tinha mérito. E tenho certeza disso. Claro que alguma coisa está
vão me cobrar mais adiante, assim, sobre a minha consciência, me cobra muito mais coisas, e essa interação com o mundo espiritual, ela tem que ser uma presença nossa no nosso dia a dia. Eu acho que é isso que é o mais importante. Se ninguém tiver mais nada a dizer, então nós vamos agora renovar o que sempre a gente faz, que é a nossa gratidão. A importância de agradecer tudo que temos, tudo que cada um já alcançou, todas as nossas reflexões, quando, fruto das nossas meditações, chegamos a conclusões que muitas vezes não nos levam a um estado mental de euforia, mas de mais reflexão ainda. E a gente se escora no Evangelho de Jesus. Saber o que Jesus, diante de uma dificuldade, de um obstáculo, faria. E essa reflexão nos leva a buscar cada vez mais uma verdade que está lá adiante. Nós temos a certeza absoluta de que um dia, cada um de nós, trilhando esse caminho de procurar ser a cada dia uma pessoa melhor, praticando o bem, pensando no bem com muito prazer, nós estaremos vibrando na espiritualidade superior, aperfeiçoando o nosso espírito, podendo compartilhar do pensamento divino. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.